Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor, como estamos? Hoje é dia 6 de julho. Estamos começando aqui mais uma Casa à Luz, na segunda-feira, 6 de julho, ano de 2020, no meio de uma pandemia, no meio de umas coisas tão confusas em todos os sentidos, né? Mas estamos aqui para vencer. Hoje eu estava conversando com um irmão e a gente vendo, né, que esse período, às vezes a gente fica meio desanimado, né? Interessante como é importante esse relacionamento social, né? E se prega muito, né, a separação social, né? Por causa dessa pandemia, né? E eu fico vendo, né, esses países aonde tem certas perseguições, as pessoas têm que ficar escondidas por muito tempo. Isso é complicado, né? Eu fico lembrando também na Bíblia, quando falava que um exército inimigo cercava a cidade. Então, isso tudo que nós passamos, né, como um período de guerra, né, como um período de catástrofes, essas coisas todas, isso tudo tem sido tão ruim para nós, né? A Bíblia diz que Deus criou o homem e viu que não era bom que o homem andasse só, né? E ele vai gerando, né, a sociedade, as famílias, os relacionamentos, como é bom isso. Então acho que isso tudo é para a gente passando por essa fase, né? Quando essa fase passar, a gente poder realmente valorizar cada vez mais, né? Bons relacionamentos, estar entre os irmãos também. A igreja tem esse lado forte, né? De convivência, né, entre irmãos, né? Que professa a mesma fé, que tem o mesmo amor, o mesmo parecer. Isso é muito bom para nós. Por outro lado, também a gente vê a questão de realizações, né? Em alguns setores da economia estão tendo algumas restrições, outros continuam, né, funcionando, alguns não. E questão de relacionamentos e questão de realizações, né? Isso tudo são coisas que a gente avalia, né? Nós que temos um ministério assim, de relacionamentos, estar com pessoas e tudo mais, isso às vezes fala assim, poxa, quero estar agindo como, né, é a vocação, né? Quando a gente tem uma vocação, a gente quer agir na plenitude, né? E muitas das vezes não consegue, isso realmente deixa a gente desanimado, fala, poxa, Senhor. E então a gente tem que orar, falar com Deus, falar assim, nos ajude e nos dê criatividade também. E a forma de nós vencermos tudo isso também é criatividade, como agir, como poder ter contato com outras pessoas. Hoje nós fazemos tudo por vídeo, né? Falando em vídeo, queridos, eu preciso realmente ter daí na igreja um departamento só de vídeo, né? Porque a gente vê a necessidade de cada vez mais melhorar essas coisas, né? Quem gosta de trabalhar com vídeo, com filmagem, com internet, com tecnologia, né? Quiser ajudar a gente aí, vai ser bem-vindo, né? É importante a gente poder trabalhar nisso, né? Fazer imagens, criar vídeos, né? Eu tenho algumas coisas que gostaria de ter criado e ainda não consegui desenvolver algumas coisas, né? A gente acaba fazendo tanta coisa ao mesmo tempo e acaba, né, algumas coisas ficando um pouco para trás, né? Mas isso tudo faz parte, né? Realização é algo inerente ao homem. O homem gosta de ter realização, dar prazer, né, de fazer as coisas, né? A alegria do trabalho também, né? A realização do trabalho, do que faz, né? Do que você faz, né? O que você trabalhou, concluiu um trabalho, concluiu uma etapa, isso dá realização, né? Então, para algumas pessoas que ficaram tolhidos, né, disso tudo, tem sido assim muito forte, né? E fora isso, realmente poder ir para um lado, ir para um outro, caminhar para um lado, poder espairecer a mente, né? Fazer uma higiene mental, passear, aprontar um local, tal cidade. Hoje a gente tem que pensar 10 vezes antes de sair de casa, né? Para onde eu vou, com quem eu vou, né? Todo esse cuidado, isso tudo realmente cansa. Não sei se vocês estão passando por isso. Se vocês tiverem alguma
informação aqui, manda pro meu Facebook, né? Escreve aí. A gente quer interagir, né? Se você quiser também falar com os irmãos, ou melhor, mandar algum recadinho no nosso Face, no WhatsApp, manda pra gente aqui. Eu tô vendo aqui o computador aqui. Tem bastante gente aqui já que entrou, o Nivaldo, Cristiano, Denise, o Rafael, olha aqui a Letícia, olha aí a Letícia, a Edna, né? O Rogério, deve estar aqui a esposa, né? Rafael, Fagner, oi Fagner. Então são pessoas aqui que eu estou vendo e dando notícias aí do irmão José Luiz, né? A pastora Elizabeth estava falando, não sei qual das filhas, né? Que ela estava falando, não sei se era a Thalita ou a Letícia. O irmão José Luiz está estável, está bem, né? Acabou a febre, ele estava com febre, acho que nem todo mundo estava sabendo, mas ele ficou um tempo com febre, mas reagiram com antibióticos e devemos continuar orando por ele. Ele fez a traqueostomia, né? Agora respira por aqui, tirou o tubo da boca, que isso era muita exposição, né? Preocupação com bactérias, essas coisas. Então isso tudo ajudou. Devemos estar orando, continuando a interceder pela vida do irmão José Luiz, né? Nesta área, temos orado todos os dias, né? E que é importante a gente cobrir o irmão, né? Nós profetizarmos a cura dele, porque essa é a vontade do Senhor expressa. Falando na vontade do Senhor, né? Hoje eu também estava vendo uma pregação. Falar nisso, em pregação, né? Eu quero dar uma dica para vocês, né? A gente prega aqui, a gente procura fazer a melhor pregação possível, né? Mas a gente tem bons pregadores também que a gente ouve, né? E um dos amigos do Ministério Ágape, né? O Luciano Subirá. Anota esse nome, né? Entre no canal dele, Luciano Subirá. É um pastor amigo, companheiro do Ministério Ágape, também, né? Deu aulas aqui no seminário. Um outro também bom pregador, muito bom pregador, é lá de Curitiba, pastor Pio Carvalho. Pio Carvalho. São pregadores amigos do Ministério Ágape, né? O pastor Pio também já várias conferências, esteve aqui na Ágape, né? São pastores que a gente também, né, ouve mensagens, né, e tal, edifica, né, as nossas vidas. E então, às vezes a gente quer realmente ser edificado, né, abrir um entendimento, alguma coisa assim, né? E hoje eu estava vendo um pequeno trecho de uma mensagem falando de Jesus, né, na multiplicação dos pães e dos peixes, né? E o pregador estava falando sobre isso, né? Que muitas das vezes o povo vai atrás de Jesus, né, pelos benefícios, né? E eu peguei esse trechinho e fiquei meditando, olha, mas ainda bem que a gente vai atrás de Jesus, dos benefícios, porque Jesus é bom, né? Jesus sempre nos beneficia, né? Já pensou se Jesus não fosse bom, né? Só tivesse o chicotado em cima da gente? Mas o nosso Deus não é um Deus de chicote, né? Que fica chicoteando a gente, afastando a gente. É um Deus que nos atrai, porque Ele é bom, porque Ele nos dá coisas boas, sabe? Eu fiquei pensando nisso, pensativo nisso, né? Independente da gente ser fiel ou não a Deus, né? Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo um Deus bom, um Deus que nos dá coisas, que nos dá pão, né? Que nos faz tantas coisas, que nos dá saúde, sabe? Então, é interessante isso. O caráter de Deus. Deus é bom. E independente daquilo, Deus continua sendo bom. Faz parte da vida de Deus fazer bondade, ter coisas boas para nos passar. Isso é muito interessante a gente pensar, amados. E se nós, como nesse domingo, né, domingo passado, né, ontem, eu preguei um pouquinho sobre a questão da fé, e nós, lembrando aqui na pregação de ontem, eu falei uma coisa sobre isso, nós devemos ser a imagem de Deus, não é? Não sei se vocês que viram lembram desse início da pregação. Nós devemos ser a imagem do Senhor. Se Deus é bom, Ele está sempre fazendo coisas boas, né? Isso deve ser a nossa característica, né? Nosso caráter, de fazer coisas boas. E devemos nos alegrar por isso.
né? Tem gente que fala assim, não vou fazer mais nada de bom, porque eu estou chateado. Sabe, quando a gente quer corrigir pessoas, a gente até coloca em disciplina as pessoas, né? Chama atenção e tudo mais. Mas independente da pessoa estar na disciplina ou não, a gente continua sendo bom, né? Então a gente vai lá, né? Abençoa a pessoa, ajuda a pessoa, né? Independente dela, a gente ajuda as pessoas. Isso tem que nos trazer alegria. Isso deve ser uma cultura, isso deve ser uma coisa inerente à nossa vida. Ser bom, fazer coisas boas. Isso tem que nos dar prazer, sentir prazer nisso, sabe? Então, claro, quando você está com pessoas que querem te destruir, você tem que ser prudente, né? Pessoas que querem te maltratar, você deve ser prudente, manter uma certa distância, né, e tal. Isso é normal, né? Mas dentro de uma normalidade de relacionamento, você sempre dando, sempre... E se alegrando com isso, né? Hoje a gente vai estudar o livro de Colossenses, tem um trecho no Colossenses que fala um pouquinho sobre isso. Quer dizer, bem, é assim, alguma direção nisso, né? Então a gente tem essa questão de realização, né? Isso é muito importante para as nossas vidas, né? A Tamares e o Nilson, minha irmã, estão aí. E quarta-feira, né? Hoje é segunda, quarta-feira, a Tamares vai dar o seu testemunho lá no Instagram, né? Não sei se eu já mandei para vocês, né? Toda quarta-feira, vocês que são da Comunhão Ágape, nós temos convidado, cada um dá um testemunho, né? Para aprender a pregar, aprender a testemunhar, aprender a falar coisas boas, né? Isso é muito bom, né? Aquilo que Deus tem feito de bom em nossas vidas, né? Então isso tudo faz parte da vida cristã. Então nesse momento de isolamento, a gente não perdemos, dizer assim, essa característica nossa, e bota isso para fora, faça vídeo, né? A gente está ajudando as pessoas, né? Com essas quartas-feiras, o Rafael tem coordenado isso, lá convidando pessoas a dar o testemunho. Eu já falei isso para os irmãos, né? Falo de novo, filma, né? Eu falei com a pastora Cida sobre isso também, no sentido de, sei lá, se você gosta de fazer bolo, por exemplo, falar, põe a câmerazinha, passa a receita, fala um pouco, aproveita, fala um pouco da sua vida com Jesus, como Jesus te ensinou, como Jesus te ajudou, sabe? A gente romper essas barreiras, né, que estão, né, passando por esse período, né? A gente tem a satisfação, a realização. Hoje todo mundo tem um celular, né? Às vezes o celular é tão simplesinho. Uma vez eu fiz uma filmagem com um celular mais simples, eu falei, poxa, a imagem estava boa, né? Então as câmeras melhoraram bastante, né? Põe uma iluminaçãozinha melhor, para não ficar escuro, né? Não precisa ser uma tão sofisticado como essa que eu arrumei aqui, mas põe um abajur, né? Para iluminar pelo menos, né, o rosto. E passa. Se você é desenhista, por exemplo, eu gosto de desenhar. Se você é desenhista, né, vai lá, ensina as pessoas a desenharem, fala de Jesus. Uma vez eu estava numa igreja, deixa eu contar esse testemunho aqui, e chamaram um pintor, que ele prega em praça pública, ele faz uma grande tela, uma tela, sei lá, de 1 por 1, né, tela bem grande, e ali ele vai pintando e vai contando a história de Jesus. Olha que coisa interessante, ele usa a pintura, né, uma coisa que ele gosta de fazer, ele fez no culto ali, no período do louvor, ele fez uma pintura, uma tela bonita, né, a igreja estava louvando e ele pintando ali em cima do púlpito ali, né, e aí ele conta a história, né. Então, amados, nós temos muita criatividade, nós temos muitos dons, talentos que Deus nos deu. Se você gosta de ensinar, faz lá parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 de algum ensino, sabe? E se você quiser edificar, né, a vida dos irmãos, passa pra gente, a gente olha, né, publica, né? E essas coisas me passam na cabeça, sabe? Eu tenho muito aquela história de Dorcas, que era uma costureira, né? E através da costura ela abençoava pessoas, né? Então isso é muito bom. Então, com quarta-feira, às quartas-feiras, nós temos esse intuito de romper nessas barreiras, né? Romper limites, poder realmente dar o testemunho, falar. E nós podemos inserir, né, trabalhos em vídeo, né? A gente divulgar, você faz um vídeo legal e vai crescendo. Às vezes não tem toda a técnica, a gente troca figurinhas, né? A gente também não tem muita técnica. Quem estudou aqui mesmo em casa foi o Israel. Israel fez um curso aí. Mas eu pego ele de vez em quando ali e falo, vamos, Israel, vamos fazer uma coisa aí. Então, amados, isso é muito bom, né? A gente rompe, né, as barreiras.
essas coisas em vídeo pode ir até para muito longe, né? Eu estava ouvindo aquele pastor Géser da Shekinah, acho que todos nós conhecemos, também um pastor muito conhecido, e ele falava, né, que há 30 e poucos anos ele dá esse curso em São Paulo aqui, há 30 e poucos anos, não me lembro bem exatamente, uns 30 anos. E ele falava, né, ele estava falando no vídeo, né, poxa, toda segunda-feira eu me reúno para ministrar esse curso e eu estou atingindo aqui 200 pessoas. Toda segunda-feira ele dava o curso das 7 semanas de libertação, se todos conhecem, é um excelente curso. E aí ele falou, agora para a live, eu não atinjo mais 200, eu atinjo 1000 pessoas. Olha só, 5 vezes mais. Toda semana ele está atingindo 1000 pessoas. Está vendo as nossas pregações? Nossas pregações estão sendo vistas por muita gente, né? Então, às vezes no culto a gente é, sei lá, 100 pessoas, 100 e poucas pessoas. Agora com o vídeo a gente está atingindo muito mais pessoas, né? Acho que triplicou, quase que triplicou o número de pessoas assistindo. Isso, né, visualizando por um celular, né? Não sei quantas pessoas ali poderiam estar numa família, num telão, com uma família. Então essas coisas nos traz alegria, né, de ver que nós estamos cumprindo esse objetivo que Deus nos chamou, né? Ide, né, encher a terra e dominar a terra, né? Influencie pessoas em coisas boas. Se você tem coisas boas, nós como igreja queremos te ajudar, te promover, porque você tem coisas boas, coisas de Deus, que Deus colocou em sua vida, talentos que Deus colocou. Tem pessoas que têm a parte de informática, outros gostam da área de relacionamento, recursos humanos, gostam dessa área, assistência social, né? Temos aí, né, a questão de pessoas que gostam de ajudar, de distribuir coisas por pessoas que estão necessitadas. Na vida do homem, Deus coloca N tipos de talentos, né? Então pense nisso, né? Pense nisso, com quem gosta de pintura, quem gosta de decoração, né? Tem uma irmã na nossa igreja, não vou citar o nome aqui, né? Ela não me autorizou, mas ela é decoradora, né? E eu gosto muito, quando eu tenho algumas dúvidas, eu pergunto para ela sobre decoração, né? E que coisa tremenda, mano. Isso aí é muito tremendo, né? Eu gosto muito dessa área de arquitetura, porque o arquiteto é isso, né? Ele cria ambientes agradáveis para as pessoas estarem, né? É diferente de um engenheiro. O engenheiro ele mantém aquilo em pé. O engenheiro resolve problemas, né? Para manter as coisas em pé. O engenheiro civil, né? Mas o arquiteto é diferente, né? O arquiteto ele cria um bem-estar, né? Manter coisas belas, né? A pessoa ter prazer de estar naquele ambiente. E tem coisas muito legais, assim, sabe? Então eu creio que Deus ele quer que a gente use essas coisas para abençoar pessoas se sentirem felizes, pessoas serem tocadas, assim como Jesus. Na multiplicação dos pães, as pessoas ficaram felizes e continuaram seguindo mais ainda Jesus, porque ele deu pão para as pessoas. Ele multiplicou o pão e alimentou as pessoas, sabe? Abençoou as pessoas. Ele não ficou só pregando, né? Ele foi lá e abençoou pessoas. Então, né, quando eu falei só pregando, né, claro, tudo começa na palavra. Hoje a gente ia estudar Colossenses, não sei se eu vou conseguir estudar aqui. Mas pensa nisso, tudo começa por um pensamento. Deus pensou em criar o mundo, certo? Ele pensou. E para ele criar, ele falou, né? Haja isso, haja aquilo. Sabe? Então tirou da mente dele. Como é que alguma coisa sai da nossa mente? Quando a gente fala. Quando a gente fala, sai da nossa mente. E através da palavra, outros vão conhecer o que está na sua mente. Sabe? Então, coisas que Deus coloca dentro de nós, né? Tudo começa pela palavra. Você libera essa palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Alguém tem que falar, verbalizar, né? Os feitos de Deus, né? A intenção de Deus, o querer de Deus. Então, nós somos ministros da palavra, a palavra de nós pegamos, né? Qual é a nossa matéria principal? É a palavra de Deus. A gente pega a palavra e transmite para outros corações. Sabe? Mas olhando para Deus, Deus é um Deus criador, né? A gente pregou isso no domingo, né? O Deus, em Romanos 4, que diz isso, um Deus que cria do nada, né? Ele é um Deus criativo, né? Criou, chama à existência as coisas que não existem, né? Assim o versículo.
chama a existência as coisas que ainda não existem. É isso mesmo. Romanos 4,17 diz assim, ó, e chama a existência as coisas que não existem. Finalzinho do versículo 17. Uma das coisas, eu já falei isso aqui há alguns meses, até a hora que eu tenho, a gente está aqui desde fevereiro, né? Preso aqui nessa pandemia, né? Mas eu me lembro de Israel, né? Israel moderno, Israel de hoje, né? Claro que eles têm uma estrutura, né, de investimento, né, sobre pesquisa e assim por diante, né? Mas a pessoa tem uma ideia, né? Lá em Israel eu já vi que é um pouquinho assim. A pessoa tem uma ideia, há um investimento, a pessoa vai desenvolver aquela ideia, dali saem grandes projetos, dali saem grandes tecnologias, sabe? Então é isso que nós devemos ter em mente, né? Receber a inspiração do Espírito de Deus. Às vezes Deus quer fazer alguma coisa, né? Trazer soluções. Você vê uma coisa interessante, né? Eu estava pensando sobre a seca no Nordeste, eles estão invertendo, né, o curso do rio, né, o Rio São Francisco, né? E falaram que isso é uma ideia desde Dom Pedro, que teve essa ideia de inverter o rio para atender o Nordeste. Olha, essa ideia ficou muito tempo aí remoendo, né? Alguns presidentes passaram, disseram que iam fazer e tal. Então, às vezes, nós temos ideias criativas para abençoar pessoas, né? Deus coloca projetos. E Jesus ali teve uma ideia, poxa, o povo está com fome, então vamos multiplicar os pães, né? Vamos atingir essas pessoas. Deus, às vezes, chama do nada, quer dizer, Ele é um Deus criativo que chama a existência as coisas que ainda não existem. Porém, nasce dentro da nossa mente, dentro do nosso espírito, uma ideia, um pensamento. E a gente filtra, claro, esses pensamentos, né? Se é do Senhor ou não. E isso é muito importante. Deus está procurando homens que vão canalizar, que vão zelar por essa ideia, que vão zelar por essa direção e vão fazer acontecer, sabe? Então Deus quer usar a sua vida. Então nós estamos procurando criar esses canais, né, de comunicação, de realização. Tem pessoas aí que estão criando canais, né? Não vou citar o nome, né? Não sei nem se ela está aí presente. Tem uns irmãs aí que estão criando aí canais e tal, muito legal. E as pessoas vão, né, conhecendo, comece do pouco, né, comece aos pouquinhos. Eu estava ouvindo alguma coisa assim, né, você veja a loucura que está acontecendo, né, como é frágil, eu vou falar uma coisa aqui, não sei nem se vamos censurar por isso, como é frágil os nossos governantes, né, ou os governos, não os governantes, as pessoas, mas a estrutura governamental, né? Eu estava vendo uma entrevista dizendo assim que o governo central muitas das vezes quer alguma coisa, então ele vai procurar as empresas que estão fazendo isso, né? E muitas das vezes não encontra empresas devidas àquilo, aquele projeto, né? Porque ainda não tem alguma coisa ao seu redor, não é? Nós passamos a esse problema sério aí, né? Quais são as empresas que fazem isso? Quais são as empresas que fazem, né, tal coisa? Quando vai ver, as empresas não estavam preparadas para isso, né? Não fizeram, né? Então a gente vê que quando nós começamos a estabelecer, seja um canal, seja uma empresa, seja alguma coisa, né? E você tem uma linha ali, chegará um tempo que as pessoas que estão precisando daquilo vão descobrir, vão atrás, vão querer ter aquilo, vão poder querer até pagar por aquilo, sabe? E é assim que começa. E você vai se tornando uma referência. Aquilo vai se tornando uma referência, sabe? Então, né, eu tô lembrando lá agora tá me fugindo a cabeça das pessoas aqui. Depois eu lembro. Mas no passado, homens, né, falaram, poxa, tem uma referência em Israel, tem profetas em Israel, quer dizer, há referências, pessoas se tornam referências, empresas se tornam referências, canais se tornam referências, e você vai ali, porque aquilo foi feito para atender necessidades, para atender pessoas, para abençoar pessoas, e tem pessoas precisando daquilo mesmo, sabe? Então Deus te dá essa alegria de realização, alegria de realização. Então, nesse período, parece que está todo mundo assim meio já cansado dessa situação que limitou a nossa vida, que limitou a nossa caminhada. Saiba que nós podemos nos reanimar no Senhor, nos fortalecer no Senhor, buscar estratégias no Senhor,
de realização, e seja nesse período, até mesmo após este período, nós sairmos muito mais fortes disso, né? Por exemplo, os canais que a gente abriu aqui, né, pela internet, voltando à igreja, nós vamos continuar com essas casas luz virtuais, vamos continuar passando por vídeo, vamos procurar manter esse material gravado, né? Colocar isso tudo no YouTube, sabe? Isso tudo é rico, porque a partir daí você pode mandar isso para outros locais, até para outras cidades, até para outros continentes. Então isso é realização, sabe? Então não deixe que essa limitação te leve para baixo. Eu sei que a gente precisa de companheiros, né? Ombro a ombro para formar. Às vezes nós estamos isolados, né? Mas ainda que se faça uma videoconferência, né? Ainda que você pegue o seu celular e ligue, olha, me ajuda aqui, me dá uma ideia nisso aqui, o que a gente pode fazer. Isso é importante. Então, a igreja não para, o relacionamento não para. Como eu estou falando isso, né? Se tem alguém aqui que gosta de fazer vídeo, que gosta de fazer gravações, gosta de organizar canais, eu estou precisando de pessoas assim. Eu faço isso de forma doméstica, eu não sou profissional da área, talvez você não seja também, mas que você tem gosto por isso, tem vontade por isso, a gente pode, sabe, desenvolver juntos, de procurar estruturar algumas coisas, meio que remotamente, né, pela internet, como muitas empresas funcionam assim, remotamente, né, pelas videoconferências, assim por diante. Então não deixa isso te abater. Às vezes o inimigo quer sufocar a gente, quer paralisar a gente, quer entristecer a gente, né? Eu lembro do profeta, qual era esse? Profeta Elias, né? Ele estava bem deprimido, não sei se vocês lembram, que antes de ele subir para o céu, antes de ele ser levado numa carruagem de fogo, ele estava deprimido, o profeta, porque ele lutou, e daqui a pouco vem a esposa do rei, vai lá, eu vou matar você, vou acabar com você, o profeta não aguento mais, é muito tempo de sofrimento, ele ficou deprimido. E o tratamento de Deus com aquele homem foi levar ele a fazer outras coisas. Ele foi ungir outros reis, né? Deus deu alimento para ele na caverna, né? Levou lá alimento, mandou ele andar, tal, esparecer, sair daquele ambiente, procurar outros ambientes, sabe? Às vezes a gente tem que ter uma higiene mental, sabe? Fazer um novo projeto. Então essas coisas, amados, faz parte, porque nós também temos emoção. E se as emoções não forem bem canalizadas, se a gente não começar a ter alegria, a Bíblia diz assim, Neemias, né? A alegria do Senhor é a nossa força. É muito importante a gente ver que, né, quimicamente, dentro de nós, quando a gente tem alegria, sabe, existem algumas substâncias que percorrem todo o nosso corpo, que nos, sabe, isso faz uma higiene mental, isso nos traz alívio de coisas, uma série de coisas, temos que dar risada, temos que, né, isso tudo faz parte da vida, sabe? Então Deus, ele é assim, ele sabe que nós temos tudo isso e ele nos canaliza, né? Ele mostra, ele fala com a gente, né? Lembra quando Deus falou com Moisés? Moisés, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, talvez seja a sua história, né? O que eu vou fazer da minha vida, eu estou aqui fechado, tal, Moisés ficou com essa história de e Deus falou assim, Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho aqui uma caneta. Deus falou assim para Moisés, Moisés, o que você tem na mão? Aí Moisés falou, eu tenho uma vara. E com aquela vara, Deus usou aquela vara para fazer muita coisa, abrir o mar, né, e tal. Então, é isso que a Bíblia nos fala, sabe? O Senhor quer nos alegrar, o Senhor quer nos alegrar com realizações, sabe? Nós temos que ser criativos, espertos, né? Ter essa sabedoria, né? Que você tem um projeto, ou melhor, você tem uma parte de um projeto, você tem uma ideia, até então, tudo começa por uma ideia, né? Mas essas ideias precisam ser, né, guardadas, preservadas para aquilo se desenvolver. Eu estava falando com uma pessoa sobre isso, né? Talvez alguma ideia venha na sua cabeça. Deixa eu te falar uma coisa interessante. Tem um escritor chamado... Nossa, minha mente hoje não está com nada, minha mente. É um cristão, ele é um psicólogo muito conhecido.
só que fugiu da minha mente. Ele falava assim, ele andava com papel e lápis. Eu vou contar essa história, algumas pessoas vão lembrar, quem leu os livros dele, né? Ele andava com papel e lápis no bolso. Então ele estava lá tomando um cafezinho no restaurante, vinha uma ideia, sabe o que ele fazia? Ele pegava o papel e lápis e ó, anotava e botava no bolso. Aí estava no ônibus, vinha uma ideia, ele pegava aquele papelzinho e ó, anotava e botava no bolso. Esse homem se tornou uma pessoa assim, foi uma das pessoas mais lidas no Brasil e no mundo. Qual é o nome daquele psicólogo, Elizabeth? Conhecido, cristão, que escreveu Uma Vida com Propósito. Não, esse é Vida com Propósito, não. Aquele que é da área da educação. Até. Mas ele é psicólogo. Ai. Nossa, tá todo mundo aqui, Nossa, a mente cansada, né? Os pedagogos usam demais. Isso aí. Quem souber aí, manda aqui, vamos lá. Manda aqui, quem vai lembrar uma bala, valendo uma bala. Puxa vida, não lembro dele. Quem lembrar desse psicólogo aqui, vai colocar aqui. Eu tenho os livros dele aí, meu Deus do céu. Mas a ideia é essa, querido. Então, se você não tem papel e lápis, você tem um celular, grava as suas ideias. Grava, não era para você mesmo. Grava, faz um videozinho. Uma vez eu estava falando uma pessoa assim, grava um videozinho. Você está com uma opção de coisa na cabeça, grava. Ah, não tá bom. Grava para você, não é para os outros verem, é para você. E aí você vai vendo aquele vídeo depois em casa, e pega um papel e vai coordenando as ideias. Sabe? A gente precisa ser inteligente, é assim que se constrói coisas. Eu estou falando isso, dando exemplo de homens que se tornaram famosos no mundo inteiro, começaram com papel e lápis. Claro, eram profissionais e tal, mas eles tiveram que coordenar suas ideias. Às vezes nós temos muitas ideias e a nossa mente fica assim, ó, gerando e nada sai, porque a gente não coordena as ideias. A gente não coloca etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Eu tenho algumas ideias, eu tenho algumas etapas. Eu estou em algumas áreas ainda muito pequenas. Só que para certas ideias avançarem, eu vou ter que ter uma estrutura maior, vou ter que ter, né, pessoas ao meu lado trabalhando isso. As coisas precisam, né, ter investimentos de pessoas, investimento de tempo, investimento de tecnologia, investimento de apoio, entendeu? Não estou falando de dinheiro, não. É claro que dinheiro faz parte, mas tem uma série de coisas para certos projetos realmente andarem, né, irem à frente, em outras etapas. Né? Por exemplo, um escritor tem que um dia encontrar uma gráfica. Augusto Cury. Isso, Augusto Cury. A Elizabeth foi buscar o livro dele lá. Isso. Augusto Cury. Alguém conhece Augusto Cury aqui? Se você se conhece, coloque aqui a sua... Escreve aqui no vídeo. Augusto Cury. Vou fazer propaganda dele aqui. Ó. Depois eu vou pedir o dinheiro. Ó, esse aqui é talvez um dos livros mais importantes que você deveria ler aqui para criar seus filhos, né? Pais Brilhantes e Professores Fascinantes, de Augusto Cury. Isso foi um best-seller, né? Não sei quantos mil vendidos isso aqui. Pais Brilhantes e Professores Fascinantes, né? Augusto Cury. Esse que eu estou falando, que pegar um papelzinho lá para você fazer as coisas acontecer. Aqui tem outro livro dele, também eu li. 12 Semanas para Mudar uma Vida, de Augusto Cury. 12 semanas para mudar uma vida. Eu vou ver se eu entro nos canais dele aí. Ele tem um canal dele. Dá uma procurada aí. Então, eu estou só citando esse autor para mostrar que tudo saiu de um papel e lápis. Que ele começava a pegar um papel e lápis e anotava, não deixava as ideias passarem. Estou vendo pessoas aqui que eu sei que as profissões que vocês têm, né? Cada um de vocês aqui que eu estou vendo, conheço todos vocês aqui, as profissões que vocês têm, sabe? Certamente tem projetos tremendos a serem desenvolvidos. Deus quer colocar no coração de vocês, tá bem? Então, nessa pequena introdução aqui, né? Para a gente romper isso, senão a gente ficar dentro de casa, assim, meio se sentindo um zero à esquerda, né? É claro que nós temos a nossa rotina, né? Mas é uma coisa interessante, né? O lado de coisas novas, criar coisas novas. Isso motiva. Tem gente que gosta de viver numa rotina, né? E tal. Claro, quando você está dentro de um projeto, você tem que ter rotina, né? Mas, às vezes, você está se sentindo assim por dentro um comichão, sabe? De realização. E Deus quer dar.
E volto a falar, hoje nós temos instrumentos já consolidados, como essa comunicação virtual, e isso te aproxima, né? Você pode estar linkado em locais onde você rapidamente vai ter informação, né? Eu estava falando aqui em casa, que antigamente qual era a nossa fonte, né? Quem tem mais de 50 anos aí? Levanta a mão aí. Quem tem mais de 50 anos? É essa hora que vai levantar a mão, né? Manda um like aí se você tem mais de 50 anos. Clica aí, ó. Qual era a nossa fonte de informação, vamos dizer assim, tirando questão espiritual, mas de realização, de conhecimento, de ciência? Era as enciclopédias. Lembra disso? Alguém tinha a enciclopédia Barça dentro de casa? Alguém tinha a enciclopédia Conhecer? Se você tinha essas enciclopédias, ninguém mais lê isso. Ninguém mais tem isso. Sabe, tudo hoje é digitalizado, tudo hoje é gravado, né? Até o nosso seminário, o seminário da Comunhão Ágape, é gravado. É feito virtualmente, não é mais presencial, né? Acho que ainda tem uma turma lá presencial. Então, queridos, mudou o mundo. Então, nós também temos que mudar. Se queremos ter, né? Tem uma frase famosa, né? Se você quer ter resultados diferentes, você tem que ter atitudes diferentes. É que nem gente no casamento, né? O marido todo dia chega daquela mesma forma, a primeira coisa que ele faz é, sei lá, brigar com a mulher, é jogar o sapato no meio da casa, ele sempre faz isso. E aí ele vai estar sempre com a mulher mal-humorada do lado dele, porque ele só faz isso, ele não muda a sua atitude. Se não mudar a atitude, não tem resultados diferentes. Deu para entender? Alguém pegou a ideia aí sobre casamento? Então, queridos, a Bíblia fala que Deus é um Deus criativo, chama à existência as coisas que não existem. Ele cria. Tem uma historinha, brincadeira aí, né? Que na Terra nada se cria, né? Tudo se copia. Vamos melhorar essa frase aí? Nada se cria, né? Tudo se combina. Uma coisa que você pega aqui, combina com aquela ali. A Bíblia fala sobre isso, aquele que maneja bem a palavra de Deus. O que é manejar bem a palavra de Deus? Você pega um texto que Paulo falou, você pega um outro texto que Pedro falou, quer dizer, você vai combinar nesses dois autores, Paulo e Pedro, e você vai consolidar o que você está ensinando. Você está combinando textos de autores diferentes, Paulo e Pedro, claro, é a mesma Bíblia, né? É o mesmo autor que é o Espírito Santo, mas usando homens diferentes. Por exemplo, se você só lesse os livros de Pedro, não, é só Pedro, então eu vou ler só os livros de Pedro. Iria faltar alguma coisinha, teria que ser complementado, então tem que haver um outro ingrediente ali para aumentar a visão. É claro que aquilo que Pedro escreveu tem início, meio e fim, mas para melhorar a compreensão, você lê Pedro, você lê Paulo, você lê Davi, você lê Salomão, você lê Moisés, você lê, sei lá, até Jó, você lê. O primeiro autor da Bíblia foi Jó, não sei se você sabe disso. Então, essas coisas vão o quê? Criando uma visão melhor, você vai combinando coisas. Sabe? Então, no próprio ensino da palavra de Deus é assim. Se você pegar só um texto, também sai uma boa pregação. Mas quando você vai trazendo outros textos, você vai enriquecendo. Então, hoje você tem condição de linkar, buscar informações no seu projeto, naquilo que você quer desenvolver, que vai te dar alegrias de realização. Mas eu estou aqui falando sobre não sei nem por que eu estou falando isso. Eu ia estudar Colossenses com vocês, né? Não sei nem se vai dar tempo, já são 15 para as 9, o tempo passou nesse bate-papo aqui. Mas nas realizações, né? E eu faço esse pedido mesmo. Eu tenho muitas coisas que eu gostaria de passar para o digital. Se você gosta dessa área de digital, gosta dessa área de filmagem, gosta de fazer, por exemplo, um e-book. Você sabia que existe um aplicativo que você coloca o vídeo e o próprio computador, o aplicativo, escreve tudo para você? Você não precisa mais escrever livro. Você fala, você grava, e aquilo que você falar no aplicativo, ele já escreve para você. Tudo que você falou sai escrito. Você tem um texto daquilo que você falou. Mais fácil fazer um livro assim, né? Você vai falando e a coisa vai escrevendo para você.
Eu me lembro que eu tinha um programa desse que uma pessoa me deu, era caríssimo, era a IBM, a empresa IBM que fazia esse aplicativo, que fazia esse software. E era caro. Hoje você tem de graça. Então, amados, eu creio que Deus quer nos fazer assim, romper limites nessa quarentena, para que quando tudo voltar, a gente saia mais forte disso, não saia borocochô, desanimado e tal. Sabe, você saia mais forte, com mais coisas a apresentar, com mais coisas a realizar, né? Debaixo da graça do Senhor, debaixo da direção de Deus, da alegria do Senhor, debaixo, sabe, da aprovação de Deus, né? Não é fazer coisas sem pé, sem cabeça, né? Não estou falando isso. Estou falando coisas coerentes, né? Que é possível realizar. E as oportunidades vêm. Eu estou vendo uma grande oportunidade acontecendo aí. Tem uma amiga minha que falou assim, fulano de tal, que é muito famoso aqui no Brasil, no mundo evangélico, vai estar comigo, pastor, você vai lá comigo e tudo mais. Eu falei, poxa, que interessante, né? Então é nessas horas que você também tem que ter coisas nas mãos para apresentar, porque são pessoas que têm uma influência muito grande. E de repente você apresenta, né? Vamos dizer assim, os seus projetos, a pessoa fala, poxa, eu gostei, vou levar isso adiante. Então você tem que ter coisas nas mãos, coisas estabelecidas nas mãos, para apresentar, e a pessoa pega aqui e fala, poxa, vou levar para tal pessoa, a pessoa tal precisa disso. Sabe, e hoje você pode armazenar isso tudo na área digital. Quer dizer, a facilidade de transferir, hoje as pessoas não usam mais papel, já reparou isso? As pessoas não usam mais papel, antigamente você tinha que ter estantes, né? Arquivos, era uma papelada. Tem gente que com mais de 50 anos tem essa mania de guardar papel, né? Tem umas pessoas que eu conheço aqui, não vou citar o nome, mas que tem o quartinho da papelada, né? Não se usa mais isso. Quem tem mais de 50 anos usa muito papel, né? Mas quem já é do mundo moderno... Então, nós temos que realmente ver a alegria de realização, a alegria de construção, sabe? Nós temos dons e talentos dentro de nós. Tem uma irmã minha aqui que falou para mim, pastor, agora estou fazendo bolo. Que bênção, irmã. Vai lá, vai nessa tua força, vamos lá, vai. E ela já está se alegrando, vendo resultados, está fazendo bolo, né? Me mandou uma foto para mim do bolo, eu falei, que bolo bonito, mas isso aí e tal. Sabe, é realização. Eu tenho uns aqui que tem talento aí para ser empresário, né? Tem pessoas aqui que eu estou vendo aqui, o rostinho de vocês, que tem o talento de venda, já está tendo algumas ideias, não, vou pegar aqui, fazer uma lista de fornecedor e tudo mais. É isso, amado, ser criativo. Chamar a existência coisas que ainda não existem, né? Então, Deus tem nos dado essas condições. Deus, Ele é assim conosco. Amém? Então, hoje, ninguém falou nada aqui, né? Quer ver aqui, alguém falou alguma coisa aqui no computador. A Tamara diz que é uma bênção. Vamos lá. Alguém falou alguma coisa sobre essa parte? Ninguém falou nada. Tá todo mundo quieto, tá todo mundo ouvindo, né? Todo mundo aprendendo, tá certo. Então é isso, amados. Deixa eu dar uma introdução aqui no livro de Colossenses, para que senão a gente não sai daqui, né? Dá vontade de passar aqui a noite toda falando sobre isso. Mas eu tenho estudado esses livros com vocês. Na quinta-feira eu termino Gálatas, se Deus quiser, né? Eu peguei Gálatas. Você lembra que eu comecei lá em Apocalipse, falei sobre a grande revelação do livro de Apocalipse. Não é só a volta de Cristo, mas a conspiração que está sendo formada para realmente dominar, né, e oprimir a humanidade, né? Essa grande conspiração, para nós cristãos não cair nessa grande conspiração. Isso foi um estudo longo que a gente fez aí de 7 semanas. Depois a gente começou a estudar o livro de Hebreus, que fala sobre o grande problema central, é que as pessoas estavam desistindo do sacerdócio de Jesus. E como o sacerdócio de Jesus era muito superior. Sabe, o sacerdócio de Jesus, amado, o sacerdócio da linhagem de Arão era limitada, os homens eram limitados. Agora você tem um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, que te leva a um campo espiritual, que te leva a realizações do sobrenatural.
sabe? Então, decair disso, ir para um campo natural, isso é muita falta de sabedoria, entendeu? Então, o livro de Hebreus dá essa ênfase fortíssima. Então, se você quer adiante com um grande exército ao seu lado, o exército dos anjos do Senhor, com uma grande liderança que é Jesus Cristo, sabe? Se submeta ao sacerdócio de Jesus. Então, conheça Jesus. Nós temos pregado, como eu falei nesse domingo, nós temos pregado, quer dizer, usar a palavra de Cristo. A Bíblia diz em Hebreus que é a palavra do seu poder. O poder de Deus tem uma palavra. Para a liberação do poder tem que ser liberada a palavra de poder. Sabe? Isso é fantástico, amados. Isso é fantástico. Muitas pessoas ficam reclamando, ai meu Deus, o local que eu estou é um local oprimido, e você está ali aceitando aquela opressão. Na realidade, Deus quer usar a tua boca para expulsar o demônio daquele local. E você parece que não toma nenhuma atitude, porque a palavra de poder não está em seus lábios. Você não tem nem consciência disso. Então vamos entrar em Colossenses aqui, vai? Para você entender como é importante a gente ter consciência. Eu vou ler aqui rápido, pelo menos o capítulo 1. Abra aí Colossenses capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, veja, e o irmão Timóteo, aos santos, estou escrevendo aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros. Quer dizer, ele deseja que eles tenham a graça, o favor de Deus e a paz que vem do Senhor, da parte de Deus, nosso Pai. O Senhor tem graça, o favor dele, e ele tem a paz para a sua vida. Verso 3, damos sempre graças a Deus. Eu agradeço a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Ele orava por eles. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Qual é o início de tudo? Fé em Cristo. Fé na obra de Cristo. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Qual é o resultado a partir da fé em Cristo? O amor entre os santos. Isso é interessante. Você começa a se identificar, porque é um povo que ama Jesus. Verso 5. Por causa da esperança que vos está... Então, veja, ele dá graça por tudo isso. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Quer dizer, Paulo está se alegrando porque há um povo que vai morar no céu. É isso que ele está dizendo. Da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Vocês já receberam isso desde a pregação do Evangelho. Que há uma esperança para todos nós. Lembra? Esperança, está esperando. Ainda não aconteceu, ainda não fomos morar no céu. Mas o que já aconteceu agora é o reino de Deus dentro de nós. Isso nós recebemos por esperança, nós recebemos pela fé. Mas cremos e recebemos o reino dentro de nós. O Espírito Santo vai habitar dentro de nós. Mas também nós estamos esperando a volta de Cristo. Verso 6. Que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Quer dizer, chegou até vocês e em todo mundo está crescendo isso. Olha, pessoas estão nascendo de novo. Pessoas estão tendo fé em Deus, estão tendo experiência com Deus. Tal acontece entre vós. Eu vou parar aqui de novo, porque isso está sendo incomodado dentro de mim. Eu dei essa ênfase, eu dei ênfase à fé. E lembra que a gente vive por 3 áreas, fé, esperança e amor? Eu falei isso, né? Na pregação de domingo. A diferença entre fé e esperança é que fé é para agora. Quando é que você nasceu de novo? Foi agora, quando você creu, você nasceu. A fé é para o agora. E a esperança é para o futuro. Então, eu creio no reino, eu creio que Jesus quer me batizar agora, eu creio que Jesus quer entrar em meu coração agora, então eu tenho fé nisso e eu recebo agora. Agora, pela mensagem, eu também entendo que Jesus voltará, então eu estou esperando. Se eu crer ou não crer, Jesus vai voltar, porque ele vai realizar isso. Agora, o que ele já realizou me pertence. E eu só tomo posse quando eu creio naquilo, de agora. Por que eu estou dando esse detalhe que é tão importante? Porque tem gente que fala assim, olha,
Não, em algum dia no futuro Deus vai me curar. Não. Ele já determinou a cura para você. É por isso que nós somos ousados na oração. Senhor, essa é a tua vontade. Eu recebo, mesmo não vendo. A Bíblia diz que tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Então, eu recebo porque eu agora estou crendo. Quem não crê, fica achando que alguma coisa pode acontecer. Isso não é exercício de fé. O exercício de fé é você pegar a palavra de Deus e falar, não, Senhor, essa é a tua palavra. Eu recebo ela em meu coração. Eu creio nisso, eu me apego a isso. Deu para entender? Isso é muito importante, amado, porque há pessoas que são muito assim, não, quando Deus quiser, não seja passivo, seja uma pessoa ativa com Deus, ombro a ombro com Deus. Senhor, essa é a tua vontade. Então, isso, nós vamos lutar para que isso realmente aconteça hoje, na minha vida. Não aconteceu, poxa Senhor, eu acho que eu não estou crendo o suficiente, eu quero realmente ter isso definitivamente em meu coração. Isso é muito importante, querido. Então, coisas que vão acontecer no futuro, porque o que Deus fez, é sempre Deus fazendo, viu? O que Deus fez pertence a nós. O que Deus fará, vai vir. Então, é Deus fazendo hoje e Deus fazendo amanhã. Isso é muito importante, amado. O que Deus fez, eu preciso já ter aquilo como feito. O que Deus fará, que é a volta dele, a volta de Cristo, independente se eu creio ou não creio, ele vai um dia realizar essa obra, de voltar. Não sei se eu confundi vocês, mas há uma diferença entre fé e esperança. São coisas distintas, né? Porque falou fé, esperança e amor. Amor é fácil entender, mas fé e esperança são coisas distintas. Uma coisa que eu espero, porque Deus ainda não fez, ele ainda não voltou. Mas uma coisa que ele já fez, que ele já determinou, então isso é para já, isso é para agora. Então eu luto por isso. Deu para entender? Vamos lá. Verso 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, sempre tem que ter alguém instruindo. Então pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Segundo fostes instruídos por Epáfras, no amado conserve, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Veja, o amor no Espírito. Não é um amor interesseiro. O amor eros, interesse sexual, amor filéu, interesse de amizade, mas é o amor ágape. Um amor que vem de Deus. Então ele está relatando que aquelas pessoas se amavam no Espírito, no verdadeiro Espírito de Deus. Deus nos amou. Deus, ele tem um amor sacrificial por nós. Esse amor aquelas pessoas estão vivendo. Só é possível no Espírito. Entender o Espírito da coisa. Entender a motivação certa. Até esquentou, hein? Entender a motivação certa. Ok? Lembra? Quando se fala em amor, a gente precisa definir isso, amados. Tem gente que tem um amor interesseiro. Tem gente que tem um amor que você se beneficia. Quando eu amo uma mulher, eu quero bem para ela, mas eu também quero dela para mim. É um amor, não vou dizer que o amor entre homem e mulher é interesseiro, mas tem recompensa para os dois lados. Agora, o amor de Deus é um amor sacrificial, ele deu. Ele não te pediu nada em troca, ele te deu. Então, é um amor ágape, um amor sacrificial. Isso vem em nosso coração, nós estamos sempre dando, porque Deus, ele sim abastece o nosso amor. Eu não preciso do amor de uma outra mulher para eu continuar sendo bom. Deus me abastece para eu sempre me dar. Ok? Vamos lá, versículo 9. Aqui é importante. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis, presta atenção nisso, que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Eu tenho um copo com água aqui, não vou derramar porque tem um computador aqui. Mas se eu encher esse copo e transbordar, quer dizer, eu primeiro tenho que encher toda essa medida aqui, para depois a próxima gota transbordar. Então, é isso que ele está falando.
pleno conhecimento. Você vai transbordar porque você já está pleno. Então, quando nós temos Cristo, não é porque eu falei aqui que Jesus multiplicou pães e peixes? Antigamente a gente pensava só que Jesus ele veio para nos salvar. E a gente ouve essa mensagem: não, você é interesseiro. Não, você está aqui porque você quer alguma coisa. Ok. A gente até percebe essas coisas, né? Tem pessoas que realmente não amam Jesus, só tem interesse nos benefícios de Jesus. Mas quando você conhece Jesus, fala: não, eu quero amar a Jesus por aquilo que ele é. O que ele é? Ele é santo, ele é puro, ele criou a família, ele criou o trabalho, ele nos dá satisfação de realização. Fala: poxa, eu vou imitar esse Jesus, eu quero seguir o governo desse Jesus. Mas você vai crescendo no conhecimento e você vai ver que independente de você, ele é bom e ele te dá coisas. Ele te dá pão, ele te multiplica recursos, ele faz tantas coisas boas para você porque ele é assim. Então, amados, para nós começarmos a transbordar, no sentido de sair de nós, né? Transbordar significa vai além daquilo que está guardado em você, você não consegue mais segurar aquilo, é porque você vai conhecendo vários aspectos da pessoa de Jesus. Isso te toma de tal forma que você não consegue mais ficar parado. Sabe por que muitos crentes são parados? É porque eles conhecem pouco Jesus. Por isso que Paulo ora para que essas pessoas transbordem de pleno conhecimento. E ele não acrescenta mais o conhecimento e vai transbordar, mas de qualquer maneira não. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria em como lidar com os mundos. Para que eu tenho que ter sabedoria? Para eu saber lidar com o mundo de Deus, para eu saber lidar com o mundo dos homens, para eu poder saber lidar com o mundo de Satanás. E entendimento espiritual, quer dizer, o meu entendimento não veio de livros, não veio de ética humana, mas veio de revelação de Deus, em como lidar com essas forças. As forças dos homens, as forças dos demônios, as forças de Deus. Sabe? Então, eu quis chegar até aqui com vocês para que todo esse nosso papo anterior nessa live aqui, que eu falei de realização, de fazer papelzinho, escrever, gravar. Amado, sabe que vai te fazer uma pessoa muito criativa e conhecer muito a Jesus. Sabe, nós falamos aqui de pão, Jesus multiplicou pães. Teve um vídeo que eu coloquei no Facebook, que acho que era uma loja de carro, não me lembro bem. O cara botou 2 mesinhas, uma assim: quem tem, põe, quem não tem, tira. Parece uma brincadeira, né? Eu me lembro de uma piada que falava sobre isso, tá? Aí o cara fez isso para buscar comida para dar para os necessitados da pandemia, né? Então botou uma mesinha, quem tem, põe. Aí, se o cara tem um arroz, eu quero dar para alguém, botava lá. Aí passava alguém, poxa, não tem comida em casa, na banca do lado tem arroz, pega o arroz lá para casa. Esse cara fez isso, amado, e o que chegou de empresa querendo ajudar esse cara. E eu achei muito interessante. Sabe? Então, às vezes a gente fica se coçando, falando: não, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer uma coisa. E você começa a se inspirar. Jesus multiplicou pães e peixes. Eu já vi gente pegar esse texto. Eu não vou dizer assim que o cara está errado, sabe? Mas ele falou assim: olha, Jesus organizou, antes de multiplicar pães e peixes, mandou fazer grupos, né? Todo mundo senta em grupos de 50 e tal. E talvez por esses grupos menores as pessoas se conheceram, as pessoas trocaram alguma coisa, trocaram alguns pedaços de pães, né? Mas mostrou sobre a organização. Jesus, ele organizou o milagre, né? Mais ou menos isso. Ele mandou as pessoas sentarem, fazer grupinhos, né? Então, amados, às vezes a gente tem algo. A Bíblia diz que Jesus sabia o que ia fazer. Tem lá um texto que Jesus sabia o que ia multiplicar os pães. Mas antes de haver a multiplicação, ele organizou os grupos. Então, amados, tem tantas coisas borbulhando dentro da gente que a gente quer fazer, e o Senhor quer nos dar o quê? Estamos no pleno conhecimento da sua vontade, e aquilo borbulha dentro de nós, está saindo pelas orelhas aquilo dentro de nós, mas em sabedoria
e entendimento espiritual. Então vamos organizar. Isso está saindo pelos poros. Deus quer fazer, Deus está... Então vamos organizar isso aqui, ó. Vamos com sabedoria, para que não haja desperdício. Então é mais ou menos isso, amados. Então não tem como um crente ficar parado. Tem sim, se ele não conhecer Jesus. Tem sim, se ele não crescer no conhecimento. Tem sim, se ele não buscar conhecer o seu mestre. Amados, quando a gente conhece gente boa, né? Vamos pensar no futebol. Se você conhece um cara que joga bem futebol, você fica apaixonado por futebol, porque ele vai te mostrar tantas técnicas. Eu falei, meu Deus, eu não sabia disso. Olha, agora eu estou pegando melhor. Olha, agora eu estou podendo chutar melhor. E você fica empolgado e aquilo começa a te envolver. É isso que Jesus ele faz, ele nos empolga, porque você vai conhecendo, poxa, o que Jesus fez naquela situação, o que Jesus fez naquela outra situação. Amados, eu estou falando aqui de Jesus numa época em que realmente tinham muitas situações ainda com limitações. Naquela época não tinha carro, naquela época não tinha avião, mas tinha estradas. Você sabia que o evangelho só pôde progredir? Tá, talvez eu esteja pecando com isso, mas pensa bem, o evangelho só pôde avançar muito naquela época porque o Império Romano, que foi o maior dos impérios, foi uma plenitude de império, abriu estradas para tudo quanto é lado, e eles promoviam, né, a comunicação entre territórios. Os outros impérios não fizeram isso que os romanos fizeram. E por esta facilidade, o evangelho também correu. Haviam estradas, sabe? Então, aquelas pessoas, você vê a estratégia de Paulo. Paulo organizou, Paulo abriu muitas igrejas. Como é que ele abria? Ele botava a gente do lado dele, ele ia lá, evangelizava, ganhava almas e tal, e aquela pessoa que estava do lado, agora você fica aqui, Tito, dê continuidade. Agora, Timóteo, você fica aqui, dê continuidade. Paulo, ele era um estrategista, ele borbulhava, meu Deus do céu, uma grande porta se abriu, eu vou levar o evangelho, mas eu preciso organizar esse negócio aqui. Vem cá, Timóteo, vem cá, Tito, vem cá, vem ao meu lado aqui, vamos lá, eu vou começar, mas eu não posso ficar aqui parado, mas você dê continuidade, sabe? Então é isso que a Bíblia está falando, em pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Eu estou falando aqui de coisas de estratégia, de organização, mas no mundo espiritual também coisas o Senhor vai nos chamando, né? Olha, aumente a intercessão, aumente homens em oração, aumente homens preparados para trazer a palavra, sabe? Então, no mundo espiritual, o Senhor vai te dando estratégias, né? Assim como Deus usou a estratégia para Gideão, né? Pegou 300 homens e ali Gideão separou 100 para lá, 100 para lá, 100 para lá, e eles fizeram aquele grande cerco, né? Sobre os seus inimigos, e levaram os cântaros, né? E levaram as trombetas, e quando eles quebraram, o fogo apareceu, um barulhão, aqueles inimigos ficaram alvoroçados. Sabe, a Bíblia mostra que Deus é um Deus de estratégias. Sabe, então nós devemos entender isso. Então o livro de Colossenses é um livro que fala muito sobre essa atividade no Espírito. Vamos lá. A fim de viver de... Nossa, já foi o tempo, né? Verso 10. A fim de viver de modo digno do Senhor. Amados, você chegar e dizer que você é um representante do reino de Deus, e a pessoa fala, o que você tem feito para esse reino? Fala, poxa, eu não tenho feito nada. Você tem que andar de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Frutificando, olha o que ele diz. Frutificando em toda boa obra. Frutifique, meu amado, dê fruto. Não seja um galho infrutífero. Desculpe a falar isso. Não seja uma pessoa infrutífera. Se você está precisando de água para dar fruto, junte com pessoas de fé, eles vão injetar ânimo em você. Para isso que serve a igreja, para nos estimular ao amor e às boas obras. Não é isso que diz o livro de Hebreus? A igreja é para nos estimular, sabe? Mas estimular para você dar fruto. Não seja frutífero. Como é que começa? No pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e em todo entendimento espiritual. Se não tem sabedoria, a Bíblia diz, peça a Deus. Deus não interrompe, Ele te dá sabedoria.
Ele vai te colocar conselheiros, né? A Bíblia diz que no meio dos conselheiros há segurança. Então não invente a roda, tá? Ou melhor, não invente a roda, não invente modas. Não, tá bom, eu terei toda a sabedoria do mundo. Não, eu vou falar, não, filho, o que a Bíblia diz sobre sabedoria? Peça a Deus e no meio dos conselheiros há sabedoria. Tem dois pilares aí, Deus dá e Deus te dá condições. Então não invente coisas, leia a palavra, conheça os caminhos que Deus estabeleceu para nós. Ok? Então vamos lá, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder. No versículo 10 eu não terminei, né? Frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, tá? Verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, 11 e 12 diz o seguinte, olha, com tudo isso, conhecimento e tal, sabedoria, mas fortalecidos com todo o poder. Ele está falando de poder de Deus, amados. O poder de Deus ele rompe barreiras. Ele rompe barreiras. Poder de coisas extraordinárias, de milagres. É o poder de Deus. Sabe? Quando você repreendes a opressão, o exército do inimigo, em nome do Senhor Jesus, isso é o poder de Deus se manifestando e assim por diante. Segundo a força da sua glória. Sabe? A glória do Senhor, ela é forte. Ela se impõe. Quando vem a manifestação da glória de Deus, a Bíblia diz que os sacerdotes nem conseguiam ficar em pé, porque Deus impôs a sua glória naquela inauguração e os homens não conseguiram ficar em pé. Em toda perseverança, amados, a Bíblia diz, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, Deus não tem alegria nesse homem. Tem que haver perseverança. Tudo na vida, se não tem persistência, você está criando filho, se você no meio do caminho se desiste de criar o seu filho, pronto, vai ser uma desgraça o seu filho. Perseverança e longanimidade. O que é longanimidade? A paciência. Perseverança e paciência. Sabe? Resiliência, ter controle das emoções, levantar-se de um abatimento. Sabe? Oh, meu Deus, eu estou abatido. Ah, meu Deus do céu. Tem gente, eu tenho visto crente falando, eu quero morrer. Meu Deus do céu, o crente quer morrer. Não aguento mais essa luta. Bem, amados, tem gente que passou luta até o final. Jesus passou luta até o final. Pedro passou luta até o final. Paulo, então, morreu preso, degolado. Esses homens foram até o final, debaixo de luta. Espinho na carne. Paulo enfrentou 4 naufrágios, apedrejamentos. Sabe? Então a Bíblia diz perseverança e paciência. Por quê? Porque Deus quer que a gente sofra? Não. Porque o mundo é tenebroso. A oposição no mundo, amados, nem nos nossos governantes a gente vê nenhuma unidade para que o Brasil seja uma grande nação com tudo que nós temos. Quanto mais no mundo espiritual, será que Satanás vai desistir de tentar te abater? Claro que não. Agora, quanto mais você tem estrutura, quanto mais você anda com homens de fé, presta atenção no que eu estou falando. Quanto mais você se enche do conhecimento, quanto mais você rompe a sua timidez e começa a impor, por uma declaração de fé, aos demônios a se afastarem, quanto mais você se torna um guerreiro e deixa de ser uma pessoa acuada, mais ambiente seguro você terá. A Bíblia diz assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, não temerei. Por quê? Porque ele não está só naquele vale da sombra da morte. Porque tu estás comigo. Então, a presença do Senhor não é só a presença do Senhor. Às vezes o Senhor está contigo, presente contigo, porque tem ao seu lado homens de Deus, homens santos, homens que dão a palavra de Deus para você. Você não está só no vale da sombra da morte. Deu para entender?
Sabe? Então esses textos da Bíblia a gente tem que aplicar em nossa vida. Se a Bíblia diz, fala, melhor é serem dois do que um, então, por favor, por que vocês se isolam? Sabe? Não pode ter essas coisas. Nós temos que usar a sabedoria de Deus, que está expresso nas Escrituras. Se você não consegue arrancar isso das Escrituras, leia mais a Bíblia, meu amado. Pastor, como é que o senhor consegue trazer tantas interpretações práticas para nós? Porque eu leio a Bíblia. Esse texto aqui que eu estou lendo para vocês, eu já li 300 vezes. É o mesmo texto. A minha Bíblia está embolorando, está amarelada. A minha Bíblia já está amarelada. De tanto pegar nela, de tanto buscar ela, de tanto renovar a mente com ela. Sabe, aquilo vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. É isso que Paulo está falando. Entra, entra, entra. De tal forma que você vai se enchendo do pleno conhecimento, quando daqui a pouco começa a transbordar, sai pelos ouvidos a palavra de Deus. Eu penso e sai a palavra de Deus na minha boca. Deu para entender? Isso te fortalece, ainda que você passe no vale da sombra, ainda que o seu casamento seja uma droga, ainda que o que você está passando com seu filho seja uma tempestade horrível, ainda que o seu trabalho seja um lixo. Sabe, tem empresas que você vai e fala, meu Deus do céu, eu não estou indo para uma empresa, eu estou indo para um lixo, para um lixão. Gente roubando, gente... Ainda que seu casamento seja uma droga. Você chega em casa, seu marido não dá a mínima, sua mulher não quer nem olhar. Sabe, tem situações horríveis aí fora. Quando eu falei fora, né? Agora, aí você vai dizer o seguinte, é melhor morrer. Que negócio é esse que é melhor morrer, mano? Tem uma mulher na Bíblia chamada Abigail. Vai estudar a história de Abigail. O marido dela, eu acho que era o pior homem da Bíblia. Talvez era o pior homem da Bíblia, era o marido de Abigail. Vai estudar o livro da Abigail. Foi Davi lá que acabou casando com essa mulher. Porque Deus matou, aquele homem era tão ruim, que Deus teve que matar aquele homem. Sabe, mas vai ver o comportamento daquela mulher. Ah, pastor, não tem essa estrutura. Não tem, mas pode ter. Não tem, mas pode ter. Cresça no pleno conhecimento da sua vontade. E ele termina o seguinte, versículo 12, vou terminar por aqui, já o horário já foi, né? Dando graças a Deus que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos. Então Deus nos fez o quê? Pessoas capazes para receber o quê? A herança. Amados, eu vou mais profundo nesse versículo. Tem bênçãos que Deus não pode nos dar porque nós somos meninos. Não se dá coisas muito sofisticadas para criança. Tenta você imaginar dar uma Ferrari para uma criança de 10 anos. Ah, meu filho gosta de carro, vou dar o melhor carro para ele, vou dar uma Ferrari para ele. Mas ele é criança de 10 anos. Tem cristãos que não podem herdar certas coisas agora, não pode ter certas coisas da parte de Deus, porque é menino. Então qual é a solução? Crescer, não é morrer. Não é desejar a morte. Para com isso. Sabe? Então, amados, quando eu falei aqui do casamento, eu fiquei lembrando aqui eu falo muito de casamento, por quê? Porque meu casamento é muito bom, mas eu estou falando, talvez, de experiências de familiares meus. E eu convivi com isso. Mas eu aprendi muito com a minha mãe, mulher de Deus, que apesar de ter uma situação no casamento muito ruim, ela nunca se rebaixou, nunca. No início foi muito difícil para ela, mas ela cresceu com Deus. Eu vi minha mãe, eu acompanhei minha mãe cresceu, saiu de uma vida espiritual rasa e foi a uma profundidade com Deus. Eu vi isso, de uma mulher que não tinha fama nenhuma, não era uma pastora, não era nada, era uma mera membra de igreja. Professora pública, ganhava muito pouco. Mas eu vi ela sair de uma vida medíocre, espiritualmente falando, a se tornar uma mulher forte no espírito. Então, é isso que eu quero dizer. Não importa o seu casamento, não importa com quem você convive. Você pode estar no meio de lobos,
né? Daniel um dia foi para a cova dos leões. Mas Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. E quando ele chegou na cova dos leões, os leões tiveram que se calar, porque Daniel chegou ali. Deu para entender? É isso que a Bíblia me ensina. Creia, cresça, transborde desse conhecimento. Conhecimento que a gente vive, não é só conhecimento intelectual, porque só conhecimento intelectual gera vaidade. O importante é você trazer as marcas em sua vida. O importante é você trazer a prática para dentro do seu dia a dia, desse conhecimento. Amém, queridos? Quero orar por vocês. Semana que vem a gente continua Colossenses. É forte o livro de Colossenses. Ele te estimula a ser pleno. Não seja superficial. Diga para você mesmo, eu não quero ser superficial no conhecimento. Tudo começa pelo conhecimento. Lembra? Tudo começa por uma palavra. Que Deus vai abrindo conhecimento e vai te levando à prática e vai te trazendo experiências. E a experiência te traz esperança. Ok? Está lá no livro de Romanos. Amém, meus amados? Pai, em nome de Jesus, eu oro, te agradeço por esse estudo que se tornou mais um aconselhamento. O Senhor hoje veio para nos aconselhar. O Senhor veio hoje para nos direcionar. Obrigado, Senhor, pela tua sabedoria, porque eu creio que muitos aqui precisavam desta palavra de ânimo, de direcionamento. Senhor, ajude os meus irmãos, ajude a minha vida a sermos, ó Deus, realmente plenos em Ti, plenos no conhecimento, plenos nas realizações, plenos nas alegrias, ó Deus. Porque o Senhor faz todas as coisas boas transbordarem. O Senhor nos chamou para que tenhamos vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, porque isso está transbordando em nossos corações. Eu te exalto por isso, em Teu nome. Amém. Amém. Queridos, vamos ver aqui quem é que participou aqui. Muito bem. Se você não clica aí, ó, clica no likezinho, no coraçãozinho, para eu poder ver aqui, ler o seu nome, ver quem é que participou aqui. Se você não clicar, não dá para saber. Vamos lá, vamos ver aqui quem participou. Tem os irmãos que estão sempre aí conosco. Olha aí, Rafael, Daiane, a Elizabeth Ramos, a Denise. Olha aí, hoje eu falei com a Denise. Quem mais? O Nivaldo tá esperto agora, né? Já foi o primeiro que clicou lá. Nivaldo, o Antônio, a Angelina, o Marcão e a Ângela. Olha aí, o Fagner, Cida, Rogério e Socorro. Quem mais? Márcio. Márcio, benção com a Denise lá, hein? O seu testemunho. A Juliana. Essa aí é filha da decoradora. Cristiano e o Arthur, Cristiano. Esse Arthur tá muito bonitinho. Já viu o filho do Cristiano? Tá uma graça aí. A minha irmã lá do Rio de Janeiro, Aninha. Ô, Aninha. Ó, o Paulão. Fala, Paulão. E a esposa. Tamares e o Nilson. Gisela e Cícero. Márcia Jamal. Ô, Márcia. Como é que está, Márcia? A Eliana, a Lamp. Também está sempre aí a Eliana, hein? Olha aí a Eliana. Está sempre aí conosco. Olha o meu pastor do Rio de Janeiro. Pastor Marcos, pastora Nancy. Esses são os meus que me criaram, que me ensinaram sobre casamento. Pastor Marcos, pastora Nancy. Tem que marcar um dia para o pastor Marcos vir aí pregar em São Paulo, né? Vou fazer uma live com o pastor Marcos, né? Alessandro do Murilo. Olha aí, Alessandro, Murilo. Quem mais? Misael de Jesus Souza. Olha aí. O Lê Assis. Está sempre aí conosco também, né, Lê? Edmilson, Alessandra. A Débora Nunes. Olha aí, Débora.
Deixa eu ver o rostinho dela aqui. Tá pequena aqui, não dá pra ver direito. A Fran! E aí, Fran, tudo bem? E a família? Faz tempo, né, Fran? Mas a Fran tá participando mais aqui, né? E aqui o Sidney Correia. Deixa eu ver quem é esse. Eu conheço 3 Sidneys. Deixa eu ver, que tá tão pequena a foto, eu não consigo ver ele aqui. Ah, o Sidney lá de Santos, pastor Sidney. Ei, pastor Sidney. E o filhão aí do lado aí. Como é que tá a família? Que gente boa, né? Tanta gente legal aqui, meus queridos irmãos. Amém, amados? Então é isso. E vamos falando, né? Manda o WhatsApp pra gente. Olha, tem gente que reclama assim, a pastor não me ligou, né? Mas sabe que nessas quarentena aqui pouca gente me ligou também? O pastor cobra também, viu? Todo mundo cobra que o pastor ligue para elas, né? Mas, ó, eu não tô vendo ninguém ligar para eu, pastor, tá tudo bem? Tem umas, claro, tem uma meia dúzia de pessoas que me ligaram, até me abençoaram aqui, né, e tal. Teve meu aniversário e tal, né? Pastor, é meu aniversário, viu? Ó, dia 13 de julho é aniversário da pastora Elizabeth. Ó, quero ver, hein? Quero ver. Eu não vou cobrar de mim mesmo, mas quero ver. Amém, amados? É relacionamento. A gente tem que investir no relacionamento, tem que ligar, falar como é que está, mandar alguma coisa assim que realmente venha mostrar aí o carinho em nome do Senhor. Eu sei que todo mundo tem carinho, tal, mas precisa, né? Como a Bíblia diz, né? Estimular, né? É um investimento aí de relacionamento. Amém? Então a gente aproveita essas lives justamente para isso também, né? A gente poder se ver, se falar. Se desse, né, a gente podia fazer uma videoconferência, né? Mas eu vi que às vezes nem todo mundo conseguia, né, manusear aquele aplicativo. Mas podemos fazer também, né? Fazer 2 câmeras aqui, né? Mas você pode botar aqui, né, nos nossos inscritos aqui. Tá bom? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. E amanhã os adolescentes. Quarta-feira tem a Tamares, né? Aí, Tamares. Quinta-feira tem Casa Luz, Estudo de Gálatas. Sexta, culto de libertação. Sábado, os adolescentes. E à noite, os jovens. E domingo, né, normalmente, os cultos. Tá bom? Deus abençoe. Paz.